Oftalmologia, Ciências Básicas, por Carla Putz. Capítulo 6. Anatomia, Citologia, Histologia, Fisiologia e Bioquímica Ocular. Anatomia do bulbo ocular. Forma do globo. Tem forma ovoide. Os diâmetros anteroposterior, também chamado de sagital, transverso, também chamado de laterolateral ou horizontal, e longitudinal ou vertical, medem normalmente cerca de 24 milímetros, o que nos sugeriria uma forma esférica. Isto é basicamente verdadeiro para a metade posterior do olho, que tem a curvatura uniforme com raio de curvatura de aproximadamente 12 milímetros. No entanto, a forma da metade anterior desvia bastante dessa esfera, principalmente por sua porção mais anterior, a córnea, que é mais curva do que o restante do globo. Ver figura 6-1. Com raio de curvatura aproximado de 8 milímetros. Eixos e polos do olho. O ponto central da córnea determina o polo anterior do olho. Diametralmente oposto a esse ponto está o polo posterior, um ponto que não tem significância anatômica ou funcional. A linha que conecta os dois polos é denominada eixo geométrico. Figura 6-2. A fóvea, a porção mais diferenciada da retina, representa o polo posterior no sentido funcional da palavra, mas se localiza, na verdade, lateralmente ao polo geométrico. Ela determina, portanto, o eixo visual, que conecta o ponto focal do sistema óptico com a fóvea, que é diferente do eixo geométrico. Círculos no olho. Círculos que são traçados na superfície do olho através dos polos geométricos são denominados meridianos. Figura 6-3. Um meridiano horizontal divide o olho em uma metade superior e uma inferior. Um meridiano vertical divide o olho em uma metade nasal e uma temporal. O equador geométrico é um círculo que passa na superfície do globo cujos pontos são equidistantes dos dois polos, ou, em outras palavras, o somatório dos pontos que apresentam a máxima distância do eixo visual. Divide o olho em hemisférios anterior e posterior. Como o globo não é uma esfera perfeita, o equador geométrico não é igual ao equador anatômico, mas é levemente inclinado para trás, no lado temporal, e para frente, no lado nasal. Túnicas oculares. O olho pode, grosso modo, ser dividido em 3 túnicas: fibrosa, a mais externa, vascular, a média, e sensorial, a mais interna. Túnica fibrosa. A. Noções gerais. A túnica fibrosa ou corneoescleral, mais externa, é formada pela esclera, pela córnea e pelo limbo. Figura 6-4. Ela é densa, escassamente vascularizada e homóloga, a dura mater. É opaca, em cerca de 5/6 de extensão, esclera, e se conserva transparente na porção anterior, córnea, para fins ópticos. Letra B. Esclera. A esclera é a porção posterior branca, elástica, grossa e opaca da túnica externa do olho, na qual se inserem os músculos motores oculares. Na porção posterior apresenta perfurações, formando a lâmina crivosa.
por onde passa o nervo óptico. Sua parte anterior pode ser visualizada através da conjuntiva como a parte branca do olho. Figura 6-5. Letra C. Córnea. A córnea constitui o sexto anterior do olho. É um tecido transparente e translúcido, permitindo ver a íris atrás, com superfície lisa e brilhante. Para manter sua transparência, normalmente a córnea é privada de vasos. No entanto, apresenta inervação abundante, fazendo com que seja muito sensível à dor ou ao toque, ajudando a protegê-la. Letra D. Marca a transição entre a córnea de um lado e a esclera e a conjuntiva de outro. É fartamente suprido de vasos sanguíneos e linfáticos para alimentar a córnea. Observação da figura 6-1. A córnea apresenta curvatura mais acentuada do que o resto do globo. Letra I. Funções da túnica fibrosa. A túnica fibrosa é que dá ao globo sua forma definida, semirrígida e tem a missão de proteger a camada sensorial. Além disso, a córnea é responsável por quase 2/3 do poder refrativo do olho. Túnica vascular. Letra A. Noções gerais. A túnica vascular recebe este nome por ser abundante em vasos sanguíneos. É homóloga à pia mater. Também é denominada úvea por ter sido comparada à casca de um bago de uva preta. É formada pela coroide, pelo corpo ciliar e pela íris. Letra B. Íris. A íris é a porção mais anterior da úvea. É redonda e delgada, com uma abertura no centro, a pupila, e separa a câmara anterior da posterior, ambas banhadas por humor aquoso. É ela que determina a coloração do olho. É o diafragma do olho que, graduando a abertura do orifício pupilar, controla a quantidade de raios luminosos que irão estimular os receptores da retina. O controle é determinado pela inervação autônoma simpática e parasimpática da íris. Letra C. Corpo ciliar. O corpo ciliar é uma continuação anterior da estrutura da coroide e da retina. Figura 6-98. E é constituído essencialmente por musculatura lisa, músculo ciliar, e pelos processos ciliares, compostos principalmente de capilares e veias. Nos processos ciliares é produzido humor aquoso, líquido claro e transparente que preenche as câmaras anteriores e posterior do olho e ajuda a nutrir a córnea avascular. A contração do músculo ciliar muda a tensão das fibras zonulares, que suspendem o cristalino, permitindo que o olho modifique o seu foco para manter nítidas as imagens dos objetos próximos e distantes. Letra D. Coroide. A coroide, situada entre a esclera e a retina, é um tecido erétil composto somente de vasos, que estão dispostos em 3 camadas: grandes, os mais externos, médios e pequenos, os mais internos. A coroide tem o maior índice de perfusão por grama de tecido de todos os leitos vasculares do corpo. A ela cabe a oxigenação das células da camada nervosa da retina. É responsável por cerca de 2/3 do tecido uveal. Letra E. Funções da túnica vascular. Sua porção posterior serve para irrigar a túnica interna, a retina insuficientemente vascularizada com fluido nutritivo. Assim, serve como uma camada oxigenadora e nutridora para a retina. O objetivo da túnica vascular bem desenvolvida do segmento anterior é prover uma ampla rede de capilares através dos quais o fluido intraocular possa ser formado, equilibrado com o sangue e novamente absorvido.
A úvea anterior também tem objetivos ópticos, já que a íris serve como um diafragma para o sistema óptico e o corpo ciliar aumenta o poder refrativo do olho, relaxando ou contraindo o músculo ciliar. Túnica sensorial. Letra A. Noções gerais. A túnica sensorial, a mais interna, figura 6-4, é de natureza nervosa, sendo formada fundamentalmente por dois estratos, o epitélio pigmentar da retina, aderente à corióide, e a retina. Letra B. Retina. É uma camada semitransparente cujos elementos principais são as células visuais ou receptores, representados pelos cones e bastonetes. As células bipolares ou de conexão, que fazem conexão com os fotorreceptores, e as células ganglionares, que fazem sinapse com as células bipolares e dão origem às fibras do nervo óptico. Os 2/3 posteriores da retina constituem a sua parte óptica, onde pode ser distinguida a mácula e o nervo óptico, enquanto o terço anterior se relaciona ao corpo ciliar e à íris, sendo a parte cega da retina. A linha de separação entre as partes óptica e cega é dada pela ora serrata. Na retina, existe uma região colocada na direção do eixo visual de forma ovalar, denominada mácula, que contém uma depressão central, a fóvea. Nessa depressão, incumbida da visão central, só existem cones. Os cones são os elementos receptores situados na zona da visão central e funcionam melhor de dia, enquanto os bastonetes estão situados em maior número na zona de visão periférica e funcionam melhor de noite. Os cones são sensíveis a cores e os bastonetes não. A região central é responsável pela visão fina, de detalhes, enquanto as áreas mais periféricas, onde a visão não é tão boa, nos ajudam a nos situar no ambiente. Uma lesão que atinge a área macular, por exemplo, uma coriotinite por toxoplasma, causa baixa visual acentuada, já que esta é a região de melhor visão, enquanto uma área mais periférica pode não alterar a acuidade visual, se não atingir a mácula. Letra C. Epitélio pigmentar retiniano. Está localizado entre a retina e a esclera, duas das principais funções do epitélio pigmentar retiniano, EPR, são a renovação do segmento externo dos fotorreceptores e o transporte de retinol, necessário para o processo de visão. Além disso, age como uma barreira para a difusão indiscriminada de material do sangue na corióide para a retina. Em nível de disco óptico e ora serrata, encontra-se firmemente aderido à retina, mas na maioria das outras áreas, estas duas camadas podem ser facilmente destacadas, formando o espaço subretiniano. Letra D. Funções da túnica interna. As funções da túnica interna são ópticas, ou seja, recepção do estímulo luminoso pela retina e a prevenção da difusão luminosa pela camada do EPR. Envoltórios do globo ocular. O globo ocular está envolvido por: letra A. Cápsula de Tenon. Cobre o olho desde o nervo óptico até o limbo, situando-se acima da esclera. Nos locais de inserção dos músculos extraoculares, a cápsula de Tenon se reflete para trás e em volta de cada um dos tendões, como um tipo de bainha. Letra B. Conjuntiva. É um tipo de membrana que começa na pálpebra. Conjuntiva palpebral. Reflete nos fórnices superiores e inferiores e cobre a porção anterior do globo ocular. Conjuntiva bulbar, terminando no limbo.
A conjuntiva bulbar se localiza por cima da cápsula de Tenon. Câmaras e cavidade dos olhos. O olho tem duas cavidades. A cavidade anterior, preenchida por humor aquoso, e a posterior, ou vítrea, que contém humor vítreo em seu interior, que são separadas pelo cristalino. A cavidade anterior pode ser subdividida em duas câmaras, denominadas câmara anterior e posterior, separadas pela íris. Figura 6-4. A câmara anterior, situada entre a córnea anteriormente e a íris posteriormente, tem cerca de 3 milímetros de profundidade e com volume médio de 250 UL. A câmara posterior, situada entre a íris e a cápsula anterior do cristalino, tem um volume médio de 60 UL. A cavidade vítrea, situada entre a cápsula posterior do cristalino e a retina, corresponde a 2/3 do volume ocular, 5 a 6 ml. O volume médio do olho adulto é de aproximadamente 6,5 a 7 ml. Meios dióptricos do olho. Espectro eletromagnético. É o intervalo completo da radiação eletromagnética, indo desde os raios cósmicos, com o menor comprimento de onda, passando pela radiação gama, raio-x, raio ultravioleta, luz visível, infravermelho, radar, ondas de TV e rádio, que apresentam os maiores comprimentos de onda. Figura 6-6. A luz visível é formada por ondas eletromagnéticas, análogas em tudo às restantes, mas com diferentes frequência e comprimento de onda. A luz. Conceitos básicos. A luz é um tipo de energia radiante que se propaga através de ondas eletromagnéticas. Aquilo a que chamamos de luz visível, ou luz branca, corresponde, na verdade, a uma estreita faixa do espectro eletromagnético, cujo comprimento de onda situa-se entre 400 e 760 nm. A faixa vai do violeta, passando por índigo, azul, azul-verde, verde, amarelo, laranja e chegando ao vermelho. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e maior a quantidade de energia. Podemos definir a frequência pela divisão da velocidade da luz pelo seu comprimento de onda. Em meios diferentes, podem variar a velocidade e o comprimento de onda da luz, mas não a sua frequência. No vácuo, a luz se propaga a uma velocidade de aproximadamente 300.000 km por segundo. Reflexão versus refração. Quando a luz incide sobre uma superfície que não é opaca e separa dois meios, podem ocorrer dois distintos fenômenos: reflexão e refração da luz. Figura 6-7. Nesta superfície opaca, pode ainda ocorrer outro fenômeno, a absorção, que não nos interessa por enquanto. Parte da luz volta e se propaga no mesmo meio no qual incide a luz. Esta é a reflexão. A outra parte da luz vai passar de um meio para o outro e se propaga nesse último. Esse fenômeno damos o nome de refração da luz. Os dois fenômenos ocorrem de forma simultânea, embora possa haver predominância de um sobre o outro. Saber qual fenômeno irá predominar vai depender das condições da incidência e da natureza dos dois meios. Reflexão. Se a superfície de separação ou plano de incidência entre os dois meios for plana, por exemplo, a superfície de um metal, e polida, superfície regular, então a um feixe incidente de raios luminosos paralelos irá corresponder um feixe refletido de raios luminosos igualmente paralelos. Essa reflexão é denominada regular. A normal é uma linha perpendicular a uma superfície no ponto de reflexão.
O ângulo de incidência, formado entre os raios e a normal, será igual ao ângulo de reflexão entre a normal e os feixes refletidos. Quando um raio incidente que vem de um meio mais denso atingir de uma maneira oblíqua a interface com um ângulo de incidência grande o suficiente, denominado ângulo crítico, o ângulo de refração será 90 graus. Figura 6-8. Quando o raio incidente atingir a interface em ângulo maior do que o ângulo crítico, haverá uma reflexão total interna. Figura 6-8. Quando a superfície de separação tiver rugosidades, a reflexão será difusa. Se considerarmos um feixe de raios luminosos incidentes paralelos, os raios refletidos irão espalhar a luz, tomando as mais diversas direções. A maioria dos objetos reflete a luz de maneira difusa. Isso permite que possamos vê-los em qualquer posição e em nos situarmos em relação a ele. Refração. O ângulo θ1 é o ângulo de incidência e θ2 o de transmissão ou refração. Devido a essa mudança de direção dos raios, há um deslocamento aparente nas imagens. Figura 6-9. A quantidade de refração é determinada pelo ângulo de incidência dos raios, pelo seu comprimento de onda e pela diferença no índice refrativo, ou seja, a densidade óptica dos dois meios. Quanto maior a diferença do índice refrativo do segundo meio em relação ao primeiro, maior a refração, ou seja, mais será desviada a luz. Quando se passa de um meio com menor índice refrativo para um com maior, a velocidade é diminuída e o desvio ocorre em direção anormal. Se for o contrário, vai se desviar da normal. Figura 6-10. Sempre que a interface for entre o vácuo e algum outro meio, os raios no outro meio estarão mais próximos à normal, já que qualquer outro meio é mais denso. O raio incidente e o raio refratado estão em relação à normal, em lados opostos. Quando os raios atravessam um elemento óptico e sofrem convergência, dizemos que a vergência é positiva. Se divergem, é uma negativa. Quando um raio incide perpendicularmente em uma superfície transparente, ele irá atravessar o segundo meio seguido à mesma reta, sem sofrer nenhum desvio, ou seja, não convergem nem divergem. Vergência zero. Índice de refração, N. A grandeza física que relaciona as diferentes velocidades da luz nos diferentes meios é o índice de refração, que é a razão entre a velocidade da luz no primeiro meio, V1, e a velocidade da luz no segundo meio, V2, ou seja, N é igual a V1 dividido por V2. Se o primeiro meio destes dois meios for o vácuo, o índice é dito absoluto. Se forem outros meios, o índice é relativo. Prismas. Um prisma é um meio óptico que apresenta duas superfícies planas, inclinadas uma em direção à outra. Figura 6-11, à esquerda. Formando em seu ápice um ângulo, o ângulo apical refrator. O ápice é a linha de interseção das superfícies refratoras, enquanto a base é a superfície oposta ao ângulo apical. O eixo é a linha que divide o ângulo apical. A orientação do prisma é indicada pela posição da sua base, para cima, para baixo, para fora, para dentro. Um raio de luz incidente em uma das superfícies inclinadas é desviado em direção à base do prisma e emerge na segunda superfície sofrendo outro desvio. Figura 6-11, à direita. Ou seja, um raio de luz que viaja em uma direção após emergir do prisma irá em uma nova direção. A quantidade total de desvio entre um raio incidente e um emergente gera o ângulo de desvio.
Quanto maior o ângulo no ápice do prisma, maior será o efeito prismático. O índice refrativo do material do prisma e o ângulo de incidência do raio também vão influenciar o ângulo de desvio. Entretanto, o deslocamento aparente visto através de um prisma de um objeto será em direção ao ápice. Figura 6-12. Dispersão. Se a luz se propagar e mudar de um meio para o outro de densidade desigual, as ondas de frequências diferentes tomarão ângulos diversos na refração. Esse fenômeno acontece em virtude da dependência da velocidade da onda em relação à sua frequência. Por isso, existe uma separação da luz branca em várias cores, cada qual com uma frequência diferente. Este fenômeno é denominado dispersão. Em um mesmo meio material, o índice de refração vai ser mínimo para a luz vermelha e máximo para a luz violeta, ou seja, as luzes com menor comprimento de onda e menor velocidade vão sofrer maior desvio. As cores intermediárias sofrem desvios intermediários. Cada cor tem um índice de refração específico em um mesmo meio. A visão de cores será mais bem detalhada no Fisiologia e Mecanismos Visuais. Dióptria. Frequentemente, a dióptria D, que é igual ao inverso da distância focal em metros, ou seja, 1 dividido por F, é utilizada para definir o poder refrativo de uma lente. Por exemplo, uma lente com uma distância focal de 0,5 metros tem poder refrativo de 4D, 1 dividido por 0,25. O poder refrativo de uma lente é obtido pela soma do poder dióptrico das duas superfícies. Na figura 6-17 estão vários tipos de lentes, cuja soma é sempre mais 6 dióptrias. Entende-se por dióptria prismática o desvio que o raio luminoso sofre proporcionado pelo prisma, seguindo a seguinte fórmula: dióptria prismática igual desvio em centímetros dividido distância em metros. Uma dióptria prismática, portanto, desvia 1 centímetro no alvo a 1 metro de distância do prisma. Trajeto dos raios luminosos. Os raios luminosos, vindos de uma fonte próxima, são divergentes quando alcançam o olho do observador, e os raios de uma fonte distante chegam paralelos. Chamamos esses raios de feixes, já que os raios mais periféricos, divergentes, são bloqueados pela pupila. Como a pupila tem uma abertura relativamente pequena, consideramos paralelos os raios de luz vindos de mais de 6 metros de distância. Sistema óptico do olho. O aparelho dióptrico ou refringente do olho compreende a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o corpo vítreo. Um raio de luz, ao entrar no olho, atravessa a córnea, o humor aquoso, o cristalino e o vítreo, focalizando então na fóvea, o poder refrativo do olho humano, para um comprimento axial anteroposterior normal entre 23 e 24 milímetros. É de aproximadamente 65 dióptrias. Córnea. O poder refringente da córnea, 45D, devido à sua grande curvatura, é maior do que o cristalino, as 20D restantes. No entanto, ela refrata apenas a luz, não tendo poder de acomodação. Para que realize sua função, é preciso que a córnea seja transparente e uniformemente curva. Cristalino. O cristalino é uma lente biconvexa localizada logo atrás da íris, sendo ali mantida pelo seu ligamento suspensor, a zônula ciliar. O cristalino, índice de refração 1,40, é responsável por aproximadamente 1/3 do poder refrativo ocular. Apresenta a forma de uma lente convexa
sendo o meio refringente variável do olho. Como já foi dito, os raios mais periféricos chegam paralelos, mas aqueles que estão mais próximos são divergentes quando alcançam o olho e necessitam ser transformados em convergentes para que a imagem fique nítida na retina. O cristalino é o responsável por isso. Deslocamentos da zônula, determinados por contração do músculo ciliar, resultam em modificações da curvatura da lente, alterando sua espessura durante o processo de acomodação quando a visão para perto é requerida. Quando se olha para perto, o cristalino torna-se convergente, aumentando seu poder refrativo, e quando se olha para longe, torna-se menos convergente, diminuindo seu poder dióptrico. Isso permite que a visão seja nítida em todas as distâncias. O adulto jovem pode variar o seu foco em mais de 10 dióptrias, permitindo nitidez da imagem de objetos situados a distâncias de uma extensão de 6 metros. Isso é conhecido como acomodação. Além dessa distância, não é mais necessária a acomodação em hemítropes. Com a idade, o cristalino se torna mais duro e, portanto, perde parcialmente a sua capacidade de mudar de forma, diminuindo o poder de acomodação. Presbiopia. Humor aquoso. É um líquido com composição semelhante à do plasma sem proteínas. Apresenta aproximadamente o mesmo índice de refração da córnea, 1,376 da córnea e 1,336 o aquoso, e, portanto, quando os raios deixam a córnea em direção a esse fluido, eles não sofrem um desvio significativo. Humor vítreo. O humor vítreo é um hidrogel que preenche a cavidade posterior ocular e é formado basicamente por fibras de colágeno, ácido hialurônico e água. O vítreo, índice de refração 1,34, não tem outra função óptica além de transmitir a luz. Os raios que aí passam em direção à retina sofrem pouco desvio. Formação da imagem na retina. As imagens são formadas no interior do olho invertidas, de cabeça para baixo. Isso ocorre em todo o sistema óptico no qual o anteparo que irá receber a imagem projetada, nesse caso a retina, fica além da sua distância focal. O cérebro então realiza a inversão da imagem, posicionando-a de maneira correta. Emetropia. Na emetropia, em que há uma ausência de grau, o sistema óptico do olho converge os raios luminosos provenientes de uma fonte distante de tal maneira que a imagem se forma na retina, exatamente sobre a fóvea, sem necessidade de acomodação. Os erros refrativos ou ametropias que serão vistos a seguir são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. A acomodação e a presbiopia serão vistas no tópico sobre cristalino e acomodação. Miopia. Na miopia, os raios de luz provenientes de um objeto distante fazem foco na frente da retina. Figura 6-18 à esquerda. Por isso, a imagem que é formada não é nítida. Figura 6-18 centro. Para objetos mais distantes, pode ser causada por 1. Miopia axial. Globo ocular grande. 1 milímetro de aumento do diâmetro anteroposterior é responsável por aproximadamente 3D de miopia. 2. Miopia refrativa. Aumento do poder refringente dos meios. Isso pode ser devido a: letra A. Curvatura excessiva da córnea, como acontece no ceratocone ou do cristalino. O aumento da curvatura de 1 milímetro leva a uma miopia de 6D. Letra B. Miopia de índice, devido à esclerose nuclear do cristalino ou diabetes. Os pacientes diabéticos mal controlados podem sofrer miopização. Letra C. Excesso de acomodação. Espasmo de acomodação. Normalmente é axial. A miopia é considerada leve se for menor de 3D, moderada até 6D
e elevada acima disso. A correção é feita através de lentes côncavas, que divergem os raios luminosos, permitindo que a imagem se forme pouco mais por trás, chegando à retina. Figura 6-18, à direita. Essas lentes representam sinal negativo, pois servem para retirar algum poder refrativo do olho. No presbita com miopia leve, muitas vezes a visão para perto é boa, mesmo sem óculos. Hipermetropia. Na hipermetropia, o poder refrativo do olho não é suficiente, e por isso os raios de luz convergem em um ponto atrás da retina. Figura 6-19 à esquerda. Dessa maneira, a imagem não é nítida, principalmente para perto. Figura 6-19, centro.